Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, nesse vídeo, eu estarei explicando a análise narrativa. Eu estarei agora compartilhando. No último vídeo, vimos acerca do método histórico crítico, que é um método diacrônico. E eu mencionei que existem também métodos sincrônicos. Um deles é a análise narrativa. Agora nós precisamos entender, primeiramente, a diferença que existe entre exegese e eisegese. Já explicamos sobre isso, eu estou apenas retomando. Que a exegese, o principal objetivo da teologia bíblica é extrair o sentido original do texto bíblico. Já a exegese, ela tem como objetivo embutir no texto bíblico sua visão particular, ou seja, colocar no texto uma interpretação que é totalmente estranha ao contexto original. Com relação ao método histórico crítico, ele pode ser confundido com a análise narrativa em alguns aspectos. E eu coloquei, portanto, aqui que o método histórico crítico valoriza o contexto histórico em que o texto foi escrito. A partir dos dados históricos, faz uma análise crítica do texto bíblico. E por isso ele trabalha uma diacronia. Esse método, ele procura compreender em que contexto o texto bíblico ele surgiu. Ele cai como uma luva, digamos assim, nos livros proféticos, já que os livros proféticos eles necessitam muito do contexto histórico para serem adequadamente compreendidos. Mesmo quando você não consegue identificar um contexto histórico preciso, o método histórico crítico, ele pelo menos procura analisar a provável data em que o texto foi escrito e, a partir desse momento, como pode auxiliar para a compreensão do texto. O método histórico crítico, ele busca mostrar que cada texto bíblico ele tem uma interpretação que precisa ser resgatada. Volto a dizer, isso não impede o princípio de que nós temos uma leitura devocional particular da Bíblia. Essa leitura, ela diz respeito única e exclusivamente ao nosso contexto de vida. Mas enquanto parâmetro, enquanto doutrina, podemos dizer assim, ele não pode, essa visão particular, ela não pode ser imposta a outros. Então, o texto bíblico, isso é para evitar que se diga que um texto bíblico pode ser usado para querer provar qualquer coisa. E não vem ao caso. Então, essa é a proposta do chamado método histórico crítico. Valorizar o contexto histórico. O método histórico crítico, ele se caracteriza, portanto, por seu rigor, um rigor que nós poderíamos chamar de científico. Mas, obviamente, ele tem seus limites. Como, por exemplo, a narrativa dos patriarcas.
em que você não consegue provar pela arqueologia, por dados históricos extra-bíblicos, a existência desses patriarcas. Mas você tem uma narrativa ali que deseja transmitir uma mensagem. É nesse contexto que entra a análise narrativa, que valoriza a maneira como uma narrativa é construída, seus personagens, enredo, sincronia. Um detalhe bem interessante que a análise narrativa faz, ela pega, por exemplo, dois textos que o método histórico crítico levantou a hipótese de serem procedentes de épocas diferentes, e a análise narrativa vai mostrar como, mesmo sendo de épocas diferentes, eles foram postos um ao lado do outro para formar uma narrativa fluida. Isso vai acontecer, por exemplo, em livros que você sabe que tem muitos autores, como é o caso do livro do profeta Isaías. Aqui, como nós estamos comparando a análise narrativa com o método histórico crítico, aqui eu vou primeiro resgatar a bibliografia referente ao método histórico crítico. Então, nós temos já material em português, traduzido em português. Então, nós temos aqui a obra do Fitzmyer, A Interpretação da Escritura em Defesa do Método Histórico Crítico. Essa questão da defesa é bem interessante, porque, como eu disse no outro vídeo, lá no século XIX, esse método foi utilizado para tentar tirar ou desmentir a espiritualidade, a inspiração da Bíblia. E esse método hoje, ele não é utilizado com esse propósito. E tão somente para situar no contexto histórico a Bíblia. Nós temos aqui a obra da professora Maria de Lourdes Correia Lima. Essa não é traduzida, é escrita diretamente em português. Ela que foi a minha orientadora na dissertação de mestrado e está sendo agora na tese de doutorado. Então, ela fala do método histórico crítico e de outros métodos também. É um manual de exegese. E temos aqui uma das grandes autoridades do método histórico crítico que nós temos no mundo, que é o argentino Simiano Iofre, que ele tem um capítulo nesse livro, Metodologia do Antigo Testamento, que fala especificamente do método histórico crítico, ou, como ele prefere dizer, métodos históricos críticos, já que ele aborda diferentes nuances para que você utilize o método. E aqui eu apresento, então, uma bibliografia sobre análise narrativa. Nós já temos alguns livros também traduzidos em português. Esse primeiro, do Robert Alter, ele é um clássico. Ele já está traduzido em português. Porém, a tradução em português é apenas da primeira edição. Foi lançada lá fora uma segunda edição ampliada com mais material. Então, por isso que eu coloquei aqui a referência da obra inglesa, da segunda edição, mas sabendo que a arte da narrativa bíblica, a primeira edição foi traduzida em português. Nós temos aqui Bar Efrat, a arte narrativa na Bíblia, essa em inglês, e nós temos aqui duas obras que foram traduzidas em português. A do Mar Guerrat, para ler as narrativas bíblicas, iniciação à análise narrativa, e Jean-Louis Ska, A Palavra de Deus nas Narrativas dos Homens. Ska é hoje uma das grandes autoridades
acerca da análise narrativa. Uma obra bem tradicional, de referência também do Ska, é Our Fathers Have Told Us. Os nossos pais nos contaram. Ele ali explica o método e explica toda a terminologia. E nós também temos Sonnet, que é uma outra grande autoridade no assunto, que tem um capítulo nesse livro, que eu coloquei aqui a tradução em italiano, mas ele foi escrito originalmente em francês. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como a análise narrativa ela é importante para você compreender algumas passagens. Antes de mostrar esse exemplo, de explicar esse exemplo, uma outra vantagem dos métodos sincrônicos, que a análise narrativa é um deles, em relação ao método histórico crítico. O método histórico crítico ele analisa perícopes, passagens. Já os métodos sincrônicos vão além. Eles vão analisar como as diferentes passagens e perícopes elas vão se conectando. É o que acontece aqui nessa sequência que vai do capítulo 37 ao 39 de Gênesis. Você tem um primeiro relato sobre José. Isso lá ainda em Canaã, no capítulo 37. Depois, no capítulo 38, você tem uma história de Judá e Tamar. E aí, no capítulo 39, volta a falar sobre José, é um segundo relato, só que agora no Egito. Quando você lê na sequência essas passagens, esses 3 capítulos, você fica imaginando por que interromper de repente, entre aspas, do nada, a narrativa de José, para inserir essa narrativa sobre Judá e Tamar. Observe aqui, o primeiro recurso narrativo é você fazer essa comparação. O primeiro relato sobre José é em Canaã. O segundo relato é no Egito. Então, isso já é uma comparação. Mas perdura a dúvida sobre o porquê da inserção dessa história de Judá e Tamar. José é um exemplo de perseverança, de persistência. José, lá no capítulo 39, ele resiste a um assédio da esposa de Potifar. E no capítulo 38, mostra Judá, ele não resistindo a uma investida de Tamar. O objetivo de colocar aqui no meio é para mostrar um exemplo negativo. Judá aqui torna-se o oposto negativo de José. E um detalhe interessante, Judá é aquele que vai dar, é o antepassado do rei Davi e também do Senhor Jesus. Imediatamente no contexto do Antigo Testamento, o antepassado de Davi. Então, esse é o objetivo de você fazer, de ter colocado ali no meio essa narrativa. O objetivo é, olha, como quem diz, antes de nós continuarmos a história, deixa eu mostrar aqui um exemplo negativo para realçar o aspecto positivo da personalidade de José. Um outro exemplo, também de 3 capítulos, nós encontramos lá no primeiro livro de Samuel. Você tem 2 relatos de Davi poupando a vida de Saul. Lá no capítulo 24
e lá no capítulo 26. E no meio, você tem o episódio que envolve Davi, Nabal e Abigail. Mais uma vez, a maneira como esses episódios estão costurados, digamos assim, tem um objetivo. A análise narrativa vai descobrindo justamente isso. Qual é a lógica por trás de uma sequência que não necessariamente ela é temporal, cronológica. Existe um motivo pelo qual você tem essa sequência. Quando você lê lá no capítulo 25, Nabal, que quer dizer estúpido, louco, idiota, ele comete uma loucura, uma imbecilidade de não corresponder à hospitalidade para com Davi. E Davi, então, resolve exterminar toda a casa de Nabal. Abigail, então, vai interceder, pedindo para que Davi não faça tal coisa. E você percebe o seguinte: Davi poupa Saul 2 vezes, por ser o ungido de Deus. Mas Davi não pensa em poupar mesmo alguém que tinha agido de maneira tão imprudente, e o pior de tudo, ele não pensa em poupar a vida de inocentes, já que os familiares, os próximos de Nabal, não tinham culpa do procedimento dele. Então, o objetivo dessa sequência é fazer essa comparação. Será que nós devemos poupar somente as pessoas, entre aspas, importantes? Pessoas que, para nós, não são importantes, não merecem viver, não merecem ser poupadas? E aqui também você acaba descobrindo um outro objetivo da análise narrativa é descobrir quem é, entre aspas, o grande herói de uma narrativa. Se Davi é, de uma certa forma, lá no capítulo 24 e no 26, o grande herói, o grande protagonista, o principal, digamos assim, no capítulo 25 passa a ser Abigail. E quer ver um outro detalhe interessante? Se Nabal quer dizer loucura, se Nabal quer dizer imbecilidade, Abigail, cuja tradução ao pé da letra quer dizer meu pai é alegria, ela representa a sabedoria personificada, que dá o conselho a Davi para que ele possa agir não de uma maneira precipitada, de cabeça quente, como se diz no popular. Um outro detalhe que nós encontramos aqui no capítulo 25, o papel dos servos. Tanto dos servos de Davi, quanto dos servos de Nabal. São os servos, é um servo de Nabal que corre e vai avisar Abigail para tentar consertar, digamos assim, a besteira que Nabal fez. Em outras ocasiões, vamos perceber a importância desses personagens secundários. Lembre-se lá nas histórias de Eliseu, 2 Reis capítulo 5, o episódio de Naamã, o leproso. O papel daquela menina que é levada cativa lá para a Síria, e é ela que fala de Eliseu para a esposa de Naamã e, consequentemente, ela relata a Naamã.
Essa questão dos personagens secundários é tão importante na Bíblia. Eu não coloquei ali na bibliografia, até porque senão ia ficar muito extenso, mas lançaram há pouco tempo atrás um livro em italiano só acerca dos personagens secundários da Bíblia. E, embora eu tenha uma predileção pelo Antigo Testamento, para não dizer que eu fico apenas no Antigo Testamento, eu dei aqui um exemplo do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Como ele foi organizado? Ele foi organizado não cronologicamente, mas ele foi organizado de tal forma a obedecer essa disposição. Ele tem uma introdução e uma conclusão, e tirando essa introdução e conclusão, ele tem 5 partes. Cada uma delas, pela ordem, corresponde a um dos livros do Pentateuco. Além disso, é uma disposição que nós chamamos de quiasmo, em que o primeiro corresponde ao último, o segundo ao penúltimo, até chegar ao centro. Então, observe aqui a disposição. A introdução fala do nascimento, lá nos capítulos 1 e 2. Enquanto que a conclusão fala da morte e ressurreição, lá dos capítulos 26 ao 28. A promulgação do reino de Deus, que equivale ao livro de Gênesis. É o início. Vai fazer um contraponto ao advento próximo do reino de Deus. Depois você tem a pregação do reino de Deus, dos capítulos 8 ao 10, que corresponde ao Êxodo. A pregação do reino de Deus fala de libertação, saída do cativeiro do Egito, é um dos temas do Êxodo. Belim, a igreja, primícias do reino de Deus, que corresponde a Números. E ali no centro, então, está o mistério do reino de Deus, lá em Levítico. O que você percebe aqui é justamente a ênfase que é dada a essa parte central, o mistério do reino de Deus. Eu vou agora compartilhar a minha dissertação de mestrado, em que eu falei da análise narrativa. A análise narrativa, ela é proposta como uma complementação do método diacrônico. A não ser que você vá falar de um livro inteiro, e aí você vai abordar apenas a análise narrativa. Mas se você parte de uma passagem, o que se recomenda é que você, num primeiro momento, faça o método histórico crítico para situar o texto bíblico na sua época, na sua localidade, e depois faça uma complementação. Então, ali na minha dissertação, depois que eu coloquei os primeiros capítulos utilizando o método histórico crítico, incluindo um comentário exegético, o último capítulo tornou-se sobre a unidade narrativa. Então, eu mostrei aqui que a passagem que eu estou analisando pertence ao contexto imediato do capítulo 2 de 2 Reis. Então, aqui eu mostrei que há 3 tramas, ou 3 enredos. A ascensão de Elias, dos versículos 1 ao 18, a purificação das águas, nos versículos 19 ao 22, e a punição dos rapazes zombadores, nos versículos 23 ao 25. Aqui eu falo, então, da questão do tempo relatado e do tempo relatante. O tempo relatado é o tempo do relógio, é o cronológico. A narrativa ela está se referindo a um episódio que aconteceu em horas,
dias, anos. Já o tempo relatante, quantos versículos leva para narrar aquele fato. Por que isso é importante? Às vezes você tem um episódio de um tempo relatado de anos e às vezes séculos em apenas um versículo. E às vezes um evento que demorou horas, você tem um tempo relatante, às vezes de um capítulo inteiro, e um capítulo de vários versículos. É o que vai acontecer, por exemplo, no episódio que envolve Davi e Golias. Um episódio que demorou horas, um dia. Observe quantos versículos tem ali. Existe também a questão de quem é o personagem principal, quem é o secundário. Aqui, vocês podem ler depois com detalhes. Só vou deixar aqui um detalhe enfatizado. Segundo Reis, capítulo 2, sempre é lido com enfoque no arrebatamento de Elias. Dando a impressão, então, que Elias, consequentemente, é o grande protagonista. Mas ali, quando você faz uma análise de conjunto, análise narrativa que eu faço aqui, o grande protagonista, na verdade, é Eliseu. Por quê? O propósito ali, o arrebatamento, é uma etapa para que ocorra a sucessão profética. Então, o grande protagonista, o herói ali, é Eliseu e não Elias. Por isso que a grande maioria entende que esse capítulo começa o chamado ciclo de Eliseu. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, quando então eu estarei explicando acerca da análise retórica.